Bem-vindo à 195ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é Lidar bem com a morte. No passado dia 18 de novembro, no programa Conta-me, da TVI, o afamado chefe Rui Paula, um dos nomes e das caras mais ilustres da nossa cozinha portuguesa, deu uma entrevista à jornalista Maria Cerqueira Gomes, em Aveiro. No Hotel 5 Estrelas, cito no lindo palacete de Valdemoro, edifício onde viveu o famoso escritor Eça de Queiroz e a sua família, e que tem no seu interior o restaurante Prosa, de que o chefe Rui Paula é responsável. A dado passo da entrevista, ele disse à jornalista: "Nós não vamos estar aqui para sempre. Podemos ter muito dinheiro, podemos ser muito felizes na nossa carreira, correr tudo bem, sucesso, aliás, tudo, mas todos têm o mesmo fim. E com isso, por acaso, eu não convivo muito bem." "Não? Não lidas bem com a morte?" perguntou-lhe a jornalista. "Tens esses medos? Medo da morte?" "Tenho", disse ele. "E mais, admiro as pessoas que, quando estão a fazer uma entrevista ou a falar e dizem que não têm medo da morte, ou mentem." "Achas que as pessoas mentem?" perguntou a jornalista. "Algumas mentem", respondeu ele. "Eu acho que algumas mentem. Por acaso acho isso. Não vamos falar em quem mente ou deixa de mentir. E outras falam verdade. Das que falam verdade, eu tenho inveja. Gostava de ser assim." "Pensas nisso frequentemente?" perguntou-lhe a jornalista. "Penso. Agora, ultimamente, quando a idade vai avançando, penso mais." O chefe Rui Paulo disse várias verdades que muitos não têm sido sinceros em admitir, nomeadamente o facto de que não convivem bem com a ideia da morte, que têm medo da morte e que, com o avançar da idade, pensam mais na morte. A morte é uma realidade insofismável que nos toca a todos, sem exceção. Lamentavelmente, alguns vivem como se não fossem morrer, como se fossem viver aqui sempre, mas não vão. A figura que fazem é a da avestruz, que diante do perigo enterra a cabeça debaixo da areia, evitando o confronto com a realidade inevitável. A morte é a realidade mais certa que todos temos dentro de nós. E tu não és exceção. A propósito, tens pensado na morte de uma forma séria? Há quem queira constituir-se herói, fazendo passar uma mensagem não verdadeira de que não tem medo da morte. E outros ainda há que, não sendo mentirosos e sendo sinceros, assentam a sua ausência de medo da morte numa base insustentável, enganadora, não verdadeira. Não têm medo porque pensam que, não sendo más pessoas, pensam elas, nenhum mal lhes acontecerá. Afinal, dizem elas, não sou má pessoa. E acrescentam, ok, eu sei que não sou nenhum santo, mas também não sou nenhum criminoso. Por isso estou tranquilo. Falsa tranquilidade. Pois perante Deus, todos nós somos pecadores. Assassinos mesmo. Tens a noção disso? Não te iludas. Vê bem onde tens os pés assentes. Moisés, nos 10 mandamentos que recebeu de Deus no Monte Sinai, registrou estas palavras: "Não matarás." A maioria das pessoas pensa que cumpre este mandamento. Mas será que cumpre? Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, um dia explicou o que esse mandamento queria realmente dizer. No seu Sermão da Montanha, registado na Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele disse: "Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno." Quem é que nunca na sua vida, desde que nasceu, incluindo a infância, a adolescência e a juventude, nunca feriu ou nunca ofendeu um seu semelhante? Quem nunca se incompatibilizou com alguém? O Senhor Jesus Cristo disse claramente que quem o faz comete homicídio, matando a pessoa no seu coração. Portanto, não te iludas, pensando que és boa pessoa, pois na realidade, segundo Deus, és mesmo mau. E para que não houvesse dúvidas, no mesmo Sermão da Montanha, no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, e estas suas palavras ajustam-se na perfeição a todo o ser humano, incluindo nós: "Se vós", disse ele, "se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem." Se vós, disse ele, sendo maus, sim, aos olhos de Deus somos todos maus,
sem exceção. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 3, confirma-o ao dizer: não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que vais fazer perante isto? Como podes encarar a morte sem medo, inserido num quadro destes? Crendo no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. É a única hipótese que tu tens. Não existe outra forma, diz Deus na sua palavra. O Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Só crendo em Cristo poderás justificadamente encarar a morte sem medo. Só assim podes realmente lidar bem com a morte. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, lemos que ele livra do medo da morte quem crê. Como tenho aqui dito sempre, reitero, redigo, repito, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol